Bom dia, sejam bem-vindos. Toda live, sábado, a partir de hoje, a gente vai falar sobre divino feminino e divino masculino e como que tudo se intercala também dentro das feridas emocionais, dentro dos condicionamentos e o porquê que o pai e a mãe é tão importante para a gente receber esse divino masculino e divino feminino. Trabalhando isso dentro de nós, a gente consegue harmonia, qualidade, bem-estar, abundância. Oi, Fê. Oi, Cigotinho. Oi, Cigotinho. Olha só esse neném. Vai, participa então. Bom dia, Olá, mozinho. bom dia a todos. Vamos para mais uma live, né? Falar um pouco sobre as feridas e como elas se ligam no masculino e feminino. Isso é muito importante para o nosso autoconhecimento e aprender a lidar com elas. Então, vamos introduzir alguns aspectos, né? O que são as feridas emocionais, o porquê que isso acontece com a gente, qual que é o sentido disso tudo no final das contas, né? Então, o que são as feridas emocionais, mozinho? Introduz para nós. Então, as feridas emocionais, elas são divididas, como Alice Bourbeau traz no livro As Cinco Feridas da Alma, como cinco principais feridas que o nosso ser sofre em não poder ser ele mesmo. Então, através dessas feridas, a gente consegue perceber que tem diferentes jeitos de serem desencadeadas e dentro do nosso ser a gente repele alguma coisa de nós por olhar para fora e acabar repelindo isso em algum dos nossos genitores, né? Algum dos nossos pais. Isso vem como uma ferramenta de evolução aqui na nossa existência, para a gente ter a certeza de olhar para aquilo que a gente precisa olhar. Por exemplo, se a minha alma tem dificuldades em rejeição, por exemplo, que eu sou muito egocêntrico, a minha alma é muito egocêntrica, tipo, ela precisa ser ela antes de tudo. Então, para ela equilibrar isso tudo, ela se disponibiliza em vir para a Terra com esse mecanismo onde que nas primeiras anos de vida ela vai ser desencadeado essa rejeição, né? E aí eu vou ter que aprender a lidar com essa rejeição ao mesmo tempo com o meu senso de egocentrismo muito mais elevado. Então, tipo, cada ferida ela tem uma ligação com algo muito profundo dentro da nossa própria alma. Então, aí a gente consegue ter esse mecanismo para trabalhar até o final das nossas vidas, aprendendo a lidar consigo mesmo, aprendendo a se aceitar do jeito que nós somos. E o mais interessante é olhar para a realidade, realmente para quem nós somos e quem a gente não é. Porque lá no começo, quando a gente desencadeia essas feridas, a gente acaba distorcendo um pouco da realidade. Que a gente começa a partir desse momento ver com um olhar que não é o olhar verdadeiro das situações. A gente começa a ver com uma máscara, com um condicionamento, né? As feridas têm muito a ver com os condicionamentos. Aqui a gente vai introduzir, vai falar muito nas próximas lives até o final do ano, todo sábado aqui, das feridas e como que isso se intercala, tá? Então a gente vai entrar bem profundamente em cada ferida posteriormente, mas o que são as feridas emocionais de um jeito didático, assim, é uma estrutura psíquica, emocional, mental e espiritual que acompanha a gente aqui até o final da nossa vida. E elas têm um único motivo de crescimento, aprendizado e evolução. Ai, Fanny, então assim, não tem cura? Não. É igual Bert Helling também fala, né, da constelação. A gente tem que trabalhar pai e mãe até o final da vida. Por quê? Porque a gente está aqui na Terra, estruturalmente falando, para aprender isso, para aprender a lidar com nós mesmos. Então, as cinco feridas, elas são ferramentas, elas fazem parte de uma configuração mesmo encarnatória, uma configuração multidimensional, uma configuração aqui da Terra, para que a gente acesse o nosso lado sombras. Elas fazem parte desse lado sombras. Por quê? O Freud já fala, né? A gente empurra tudo debaixo do tapete e a gente não quer ver o nosso lado negativo. Ah, eu egoísta? Não. Eu procrastinadora? Não. E a gente vai fingindo, aí vem as máscaras, né? É um jeito de lidar com aquilo, a gente finge que é perfeito, a gente finge que é seres da luz. E esse lado negativo nosso, ele faz parte de toda a nossa
composição. Então, toda a nossa integração também como ser humano, como pessoa, até uma maturidade, a gente precisa saber todo o nosso lado negativo. O que que a gente é bom, o que que a gente não é bom, isso faz parte, compõe o nosso ser. Então, as feridas emocionais, elas também são boas ferramentas para o autoconhecimento. E para a gente, no nosso pessoal, as 5 feridas emocionais foi assim, algo que mudou completamente a nossa visão de mundo e trouxe muito mais maturidade, maestria, conhecimento, para a gente até repassar isso adiante. Porque essa é a estrutura. Então, conhecendo a estrutura, a nossa vida fica mais leve. Exatamente. Quando você entende o porquê que aquela ferida dói, você começa a compreender os seus mecanismos de defesa para evitar aquela dor. Então a gente vai falar aqui que toda a ferida ela tem uma máscara. Essa máscara esconde essa ferida. Então, por causa da ferida, a gente adota uma máscara. Por exemplo, aqui temos 5 feridas, né? As 5 feridas começam com a rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. Então, essas 5 feridas, elas se interligam umas com as outras, mas a princípio cada uma ela repele, reprime um lado nosso. E aí ela, por não querer sofrer com essa rejeição, a gente adota máscaras. Por exemplo, a máscara da rejeição é o escapista. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela tem uma máscara que é escapar. Escapar, fugir, para não lidar com aquela situação. A máscara a ferida do abandono, tem a máscara do dependente. Então, ela se sente insuficiente através de se sentir abandonada uma época da vida dela. E isso aqui é no nosso primeiro setênio, do 0 a 7 anos, que é desencadeada essas feridas. Então, a gente, em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida, a gente interpretou a vida através de que a gente foi abandonado de alguma maneira. E isso a gente cria uma máscara que é o dependente. Tipo assim, eu fui abandonado, eu não dei conta, então eu não dou conta, então eu preciso de alguém. Então a gente distorce a realidade através dessas feridas. A da humilhação. A da humilhação, você se sentiu envergonhada com alguma coisa, alguma situação que aconteceu dentro da tua trajetória do teu desenvolvimento pessoal, lá na infância. Então, você se sentiu humilhada. Aqui é a única ferida que é desencadeada pelos 2 genitores, né? Então, e entender isso vai entender que como a ferida da humilhação, ela tem a máscara que é a masoquista. Então, ela se agride muito. Então, ela se culpa, ela se cobra demais, ela olha para ela e olha que como se ela tivesse tudo errada. Então, ela distorce a realidade nesse sentido. Tem a ferida da traição, que a máscara é o controlador. Então ela se sentiu traída, então ela quer controlar tudo para não ser mais traída. Então ela começa a distorcer de novo aqui a realidade. Porque ela quer controlar tudo para ela não sentir aquela sensação da traição que aconteceu lá atrás. A injustiça também. Por algum momento ela interpretou que foi injustiçada e nessa injustiça ela começou a ser mais rígida. A máscara da injustiça é a rigidez. Então, através dessa rigidez que ela, que ela traz com ela para não abrir opções para não ser injustiçada de novo. Então ela quer seguir sempre o certo pelo certo. Então aqui são pessoas mais com um maior nível de perfeccionismo também. A gente vai falar mais profundamente sobre as feridas, porque assim pode parecer confuso ou pode parecer difícil absorver. No início, quando eu entendi, às vezes a gente só precisa ler mesmo, a gente compreendeu todo esse universo lendo e aplicando também nos outros conhecimentos que a gente tem. E no início eu achei, tipo assim, tudo muito louco, tudo muito difícil de absorver. Então fui uma por uma. E é por isso que a gente não vai entrar tanto assim. Mas, por que as feridas emocionais têm a ver com pai e mãe? E por que elas são diferentes no homem e na mulher? Então, como os pais passam pra gente tanto o feminino quanto o masculino, eles também desencadeiam essas feridas na gente. Muitas vezes não é consciente. Então, tudo que a gente vai falar aqui para vocês, coloca a base, né, em consideração nos próximos encontros. O que a gente fala aqui é o inconsciente, é o oculto. Então, são coisas que a nossa consciência ainda não sabe. E por que essas lives têm o intuito de clareza, de conhecimento e de expansão? Porque através dessa clareza, dessa abordagem, de trazer algo do inconsciente para o consciente,
você já começa a ter uma percepção sobre si mesmo. É como se você colocasse uma lanterninha assim, lá na sua lado sombras, no que está escuro, no que você ainda não sabe. Mas as feridas emocionais, elas não são algo novo que tá aí, que você vai ter uma novidade a partir dessas lives. São coisas que você vai notar no seu comportamento que já estava aí há muito tempo, você só não sabia por quê. Exemplo, ele comentou aqui da ferida da humilhação que se critica muito. Então, se você lá no fundinho da sua mente só se cobra, como eu me cobro, que eu tenho muito forte a ferida da humilhação, aí fica lá no fundinho da sua mente. Você sempre foi assim. Só que você até então não sabia por quê, ou não sabia da onde isso vem. Então aqui você vai ter clareza, né, do porquê que isso acontece e de que forma lidar com isso. Porque o intuito principal das feridas emocionais é você saber conviver consigo mesmo. Porque não tem uma cura, mas tem uma melhora. E Freud já dizia, né, você desviar essa energia e fazer algo bom com essa energia. Então você ter consciência do porquê que acontece, ou de repente, da onde que veio isso, né? Porque às vezes a gente recebeu do pai ou da mãe. E aqui a gente vai ter várias dinâmicas que a gente vai mostrar para vocês, como que isso se desencadeia, porque a gente precisa passar por elas para integrar tanto a luz quanto as trevas, quanto esse lado negativo nosso, quanto o feminino e masculino. Então, por exemplo, eu com a ferida da humilhação, melhor, da injustiça. Em vários momentos eu me senti injustiçada pela minha mãe. E como isso é um complexo que já vem desde a infância, né? Tudo aqui a gente vai falar também sobre esses graus de inconsciência e coisas desencadeadas lá na nossa infância, que hoje afetam na nossa vida adulta. A gente vai precisar olhar para o pai e para a mãe. Eu falo assim que as feridas emocionais elas se intercalam com constelação, com a parte sistêmica, com psicanálise, porque tá tudo muito embutido ali no inconsciente, nessa parte das trevas, né, de sombras nossa. Então, quando a gente ilumina isso e traz consciência, a gente consegue entender o porquê que a gente é assim, como se acolher, de que forma olhar para isso, como levar isso, né, a tocar na nossa vida física, e a gente começa a integrar o feminino. Quando a gente começa a olhar para aquela pessoa que a gente achou injusto e percebe que ela também sofreu isso, e a minha avó também sofreu isso, e todo mundo sofreu isso, porque faz parte aqui do nosso sistema, faz parte da nossa configuração encarnatória. Então, quanto mais consciência você tem sobre isso, mais equilibrada fica a sua vida. E principalmente nas relações. Por exemplo, eu e o Anderson, a gente tem um casamento saudável, a gente se dá super bem, a gente se compreende, mas tem muita coisa que a gente não leva pro lado pessoal, porque tem a ver com as nossas feridas. Exemplo, eu tenho, toda mulher tem a ferida da traição e do abandono. Então, às vezes, se eu me sentir sozinha, ou se eu sentir, meu Deus, ele não tá me dando atenção, meu Deus, ele tá estranho comigo, é entender que pode ser essa ferida desencadeada. Pode ser que ela esteja ativada. Então, o meu problema não é com ele, é com meu pai. Então, eu não preciso xingar ele, cobrar dele um negócio que eu tô querendo do meu pai. Quero ser vista não por ele, pelo marido, mas pelo pai. Então, de que forma que eu lido com isso? Não começo a levar pelo lado pessoal. Começo a entender, tá, minha ferida tá ativada. Então, vou voltar, de repente, fazer um tratamento, fazer alguma atividade, fazer alguma coisa e me aceitar nesse momento, acolher. E assim a gente vai tendo melhores relações e sabendo lidar com as pessoas e consigo mesmo. Esse é o maior intuito, o que mais mudou na nossa vida, né, amor? Toda, toda ferida, ela traz consigo uma não aceitação. E essa não aceitação, ela está relacionada com alguma característica ou com alguma experiência, fato que aconteceu com seus pais. Então, cada desencadear dessa ferida, dessas feridas em si, tem uma não aceitação. E toda não aceitação, ela reprime esse material, essa situação que aconteceu e leva para o inconsciente. Então, é um fato que começa inconscientemente a te desgastar demais quando vem para o dia a dia e também doer demais. Por exemplo, uma situação se eu chego em casa e pego o celular e não
passo por cumprimentar a minha esposa durante o dia, quando eu chego do trabalho. Às vezes eu posso estar cansado, posso ir lá, nem pensei nisso, estou com a cabeça em outro lugar, só que aquele desencadeado, aquela atitude, relembra nela e toca na ferida de quando ela se sentiu assim, abandonada pelo pai. Então, toca-se nas feridas um do outro com atitudes que lembram a principal e a primeira que desencadeou toda a ferida. Então, quando a gente começa a compreender quais as feridas que a gente tem, a gente começa a entender o porquê que a gente reage de determinadas formas em algumas circunstâncias, algumas atitudes, algumas experiências, né? Então, tomar esse autoconhecimento das feridas, compreender esses gatilhos que me tiram do meu estado de presença, do meu estado de plenitude, é importantíssimo para conseguir lidar com isso. Porque dentro disso ali tem uma não aceitação. E se você abrir essa não aceitação, você vai entender que tem uma situação, tem algo que aconteceu ali relacionado ou com o feminino ou com o masculino, que é as duas partes do casamento, dos pais, né? Então tem o pai e a mãe. E cada um desses, ele é desencadeado essa energia masculina e feminina, que é do homem e da mulher. Então, não só eu tenho que ter a energia masculina equilibrada em mim, mas eu preciso ter a energia feminina também equilibrada em mim. Não é um equilíbrio de polaridades, eu ser 100% masculino e ela ser 100% feminina. Isso causa desequilíbrio também. Porque dentro de cada um tem que ter esse equilíbrio de 50% feminino e masculino. Saber eu ser decisivo, ser direto ao ponto, ter força, ter disciplina, ter foco para ser o positivo e ir em direção a algo, mas eu também tenho que ser compreensivo quando acontece qualquer coisa que eu precise me acolher ou internalizar, entrar para dentro, conseguir me entender melhor, me acolher. Então, eu preciso ter esses dois mecanismos para que eu consiga viver na minha vida com mais plenitude e com mais tranquilidade. Assim, a mesma situação com a Stephanie. Ela precisa ter esse masculino desenvolvido dela, como ela precisa ter o feminino também. E É uma aqui, dança, né, de isso. polaridade. E dentro dos casais, é lógico que dentro dos casais acontece essa dinâmica que o homem precisa do mais masculino e a mulher precisa do mais feminino. Então, dentro da relação, o homem doa energia masculina para a relação e a mulher doa a energia feminina para a relação. Mas não significa que eles dois não tenham dentro deles. Precisa ter para ter esse equilíbrio e conseguir doar de uma forma saudável. Porém, aqui também, conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando cada vez mais refinada essa energia, né? Dentro, porque isso aqui é até o final da vida, né? A gente vai estar trabalhando isso forever. Fora que é um complemento, primeiro internamente, porque a gente é 50% pai, 50% mãe, 50% feminino, 50% masculino. Então, quando a gente fala de unidade, de integração, de usufruir o seu máximo, de ser a sua maior potência, a gente fala sobre isso. Sobre integração, você entender qual o seu lado. Então, aqui, quando a gente está falando na live, eu tô com o meu lado masculino mais ativado também. Mas eu também não deixo de ser feminina. Então, aqui vocês vão notar na prática ao longo do tempo que eu tenho uma energia mais acolhedora, mais calma. Eu gosto de trazer exemplos, eu tenho uma paciência. O Anderson, ele jamais, entendeu? Não tem essa de acolhimento, é sapatada mesmo na cara. Ele vem desses, ele fala direto no ponto e não tem mimimi. Então ali a gente consegue ver as dinâmicas, assim, qual que é a diferença realmente da energia feminina no casamento, né? Como que é no casal. Mas sozinho ali na individualidade, a gente também precisa trabalhar dançando, essa dança de polaridades. Tem momentos que a gente vai ser masculina, tem momentos que a gente vai ser mais feminina, e esse é o nosso lado, essa é a integração, né? E para que aprender sobre as feridas emocionais? O que que muda assim na vida? Ou de que forma que isso contribui, já que é algo que a pessoa vai descobrir assim que ela vai ter que conviver o resto da vida. De uma maior aceitação, né? A gente consegue ter uma maior aceitação dos nossos erros, porque quando a gente está ali vivendo e por algum motivo eu me desencadeia a ferida do abandono, eu me sinto incapaz, e aí eu começo a esperar por alguém,
eu quero a minha máscara eu aciono a minha máscara do dependente, né? E eu começo a esperar por alguém para me fazer porque eu me sinto insuficiente. Quando eu já sei das feridas e eu entendo essa dinâmica e me dá o start de consciência, pô, eu tô fazendo isso, porra, minha ferida ativou, tô com a minha máscara ativada. Então é nesse momento que eu preciso me acolher. É nesse momento que eu preciso trabalhar isso em cima disso. E a gente sempre vai estar trabalhando em cima da dor, porque ali a gente vai estar sofrendo, a gente vai estar se sentindo insuficiente, a gente vai estar ali com dificuldades. É nesse momento que estrala a consciência e a gente consegue se acolher de uma com melhor eficiência, eu diria. Porque ali você entende que você não está fazendo aquilo por mal, mas você está fazendo aquilo porque foi gravado dentro do seu ser assim. Você é assim porque o seu ego prestou atenção e percebeu, cara, se eu não for dependente, eu sou insuficiente, então eu não vou dar conta e eu vou morrer. Então, para mim não ser isso, eu preciso ser dependente, então eu preciso me depender de alguém. Então, ele automaticamente ele já cria um sistema, um mecanismo para te manter vivo. Então, essa parte do nosso cérebro, que tem essa parte psíquica, que é o ego, que nos quer se manter vivos, Uhum. e ele é muito importante, não dá para a gente repelir ele, porque ele é um centro de organização da nossa mente. É aqui onde que ele fala o que precisa acontecer para a gente se manter vivo, tudo. Mas tomar consciência disso e aprender a lidar de uma melhor forma quando elas se ativam. Conseguir reconhecer quando ela se ativa e aprender a lidar com isso. Eu acredito que esses são os fatos mais interessantes da gente aprender sobre as feridas. Integração, autoconhecimento, aceitação, acolhimento. Assim você vai saber se relacionar consigo mesmo. Porque a verdade nua e crua é que a gente não sabe quem nós somos e a maior parte da nossa organização aqui é inconsciente, então a gente não tem consciência do inconsciente. Quanto mais a gente traz isso à tona, esse lado que está escuro, apagado, que a gente não quer ver, mais a gente tem sobre nós, o porquê que a gente age assim. De repente, o lugar que a gente está. Então, além das 5 feridas emocionais, o que a gente vai levar muito em pauta aqui é o triângulo de Carpe, né? Que é o posicionamento ali do salvador, da vítima e do agressor. Porque nas relações, a gente se coloca nesses lugares. Isso é inconsciente. E as feridas emocionais também se intercalam nisso, porque tem ramificações do abandono, onde a pessoa é codependente, né? Se sente dependente, e ela também está no lugar de vítima. Então vai ser pior ainda no caso de, tipo assim, ela esperar do outro, ela querer ajuda do outro, ela não conseguir fazer as coisas sozinha, por si só, se sentir realmente incapaz ou insuficiente. Então, ali, para essa pessoa que está no posicionamento de vítima, é ainda mais difícil. O abandono no lugar da salvadora, por exemplo, que é o meu caso, o que vai acontecer? Vai ser uma mulher extremamente sobrecarregada, onde ela faz tudo. E ela faz tudo também pelos outros. Então, a ausência do pai trouxe esse posicionamento para ela de salvadora. E a ausência do pai trouxe um posicionamento de vítima para uma outra pessoa. Então, tem essas dinâmicas assim que acontecem. E quanto mais clareza a gente tem de que lugar que estamos e qual ferida que está ativada, ou por que a gente age assim, a gente começa a sair desses lugares. E não levar para o pessoal o que o outro está fazendo com a gente, né? Porque o outro, na verdade, é a nossa mãe. O primeiro outro que a gente se relaciona é com a mãe. Então, qual que é a base dos relacionamentos? A mãe, o feminino. Então, a gente também, para ter relacionamento saudável com a gente, com o outro, a gente também precisa olhar para o pai e para a mãe. Sempre. Até o final da vida. Porque são muitas e muitas e muitas camadas. E hoje em dia a gente leva isso de uma forma leve, saudável, mas no início pode parecer impactante para vocês, de tipo, meu Deus, eu vou ter muito trabalho, muita coisa para fazer. Sendo que a gente está aqui para isso, para um trabalho mesmo interno, para a integração dessas polaridades e também para entender sobre si mesmo. Isso equilibra muito as relações. Vou dar o meu exemplo. A gente é bem composto, né? O Anderson ele tinha um papel de vítima também com abandono, né? E essa carência, essa dependência muito forte de ter que buscar algo do outro para que o outro faça para ele. Eu já sou o contrário. Eu tinha dificuldade de pedir ajuda
e fazia muito pelo outro. E aí é salvadora, né? Então, também com a ferida do abandono. E na nossa dinâmica, para que a gente se conectasse de uma forma saudável e levasse a vida como a gente leva, primeiro a gente precisou olhar para dentro. Antes de conhecer ele, eu já estava trabalhando o meu pai, já estava trabalhando umas questões inconscientes, porque por mais que ele aparecesse, ele apareceu meses depois, poderia não dar certo, porque eu não ia estar pronta, eu ia estar cheia de crença de que homem não prestava e que eu ia repetir a história da minha mãe, aquela coisa toda. Ou seja, eu precisei trabalhar isso feminino e masculino primeiro dentro de mim, para que eu conseguisse viver uma coisa saudável com ele. Para que quando ele aparecesse, pá, deu match. E, Isso vai ser ao e longo da vida inteira. é A gente... importante, é importante ressaltar que a gente não se encontrou pronto, né? Bem pelo Uhum. contrário. A gente só se ressoava em energias opostas em si. Porque os opostos realmente eles se atraem. Porém, dentro dessa dança, a gente estava em polaridades diferentes. Eu, pelos Sim, meus complexos, que assim, o abandono no homem é causado pela mãe. O abandono na mulher é causado pelo pai. Dentro dessa dinâmica, a gente reprime eu, homem, com ferida de abandono, eu reprimo a minha mãe. A Stephanie, mulher, com ferida de abandono, reprime o pai. Então, nisso já se distorce as energias. Eu uhum. estava numa energia muito mais feminina e a Stephanie estava numa energia muito mais masculina, lá no começo. E conforme a gente foi vivendo junto, a gente ficou claro todas essas energias contrárias, porque elas começaram a se atritar entre si. E dentro disso, nos trouxe vários momentos para nos compreender e de autoconhecimento dentro de uma relação. Então, o melhor disparado situação de evolução é dentro de um relacionamento. Porque Uhum. ali você vai estar cara a cara com o oposto daquilo que você é. Porque ali você vai ser desencadeado feridas, vai ser desencadeado situações, vai ser desencadeado tudo aquilo que você reprime em você, você vai estar vendo no outro. E aí você começa a reclamar do outro. Não, o outro não faz isso, não faz aquilo, e ele me deixa disso, faz aquilo. Só que a gente precisa entender aqui dentro de um relacionamento que eu tô vendo eu lá no outro. Eu tô vendo aquilo que eu reprimo de mim. Então é lógico que você vai olhar pro outro e vai falar, cara, aquilo lá não é meu, aquilo lá é dela, aquilo lá. Mas se te incomoda, é porque é teu. É porque de alguma maneira você não quis olhar para si dentro de si. Então, nesse jogo da vida, nesse mecanismo de evolução, o outro no relacionamento te dá uma prova de amor, te espelhando todas as suas feridas, todos os seus mecanismos de acolher ele. Você precisa acolher e olhar com aceitação para aquilo lá. Então, parar de culpar o outro e olhar mais para dentro e entender, cara, aquilo lá tá me incomodando. Por que tá me incomodando? E aí você vai fazendo essa investigação, vai sempre bater no pai ou na mãe, e aí ali você consegue aceitar. A gente fala tudo isso porque esse é o caminho para a gente ser mais pleno, viver com mais tranquilidade, viver mais conecto com a vida, viver mais no presente e parar de sofrer tanto. Se esse Uhum. é o desejo de vocês, aqui está muito do que precisa ser acontecido dentro da tua vida. Precisa entender sobre esses mecanismos, porque senão a gente não vai conseguir nem se relacionar com os outros e muito menos se relacionar com nós mesmos. Então, toda essa situação que a gente traz aqui não é por um acaso. Eu digo assim, eu estava aqui pensando nesse começo de live, eu falei, carai, cara, a gente já está começando complexaço, porque é muito complexo tudo isso. A gente demorou anos para entender e para chegar aqui e falar como se fosse normal aqui. Mas a gente já parou para algum tempo para começar a entender isso tudo. E a nossa missão hoje é conseguir trazer esses conhecimentos de uma forma mais fácil, uma forma mais mastigada, uma forma de fácil compreensão. A gente está nesse caminho, a gente está nessa dedicação, a gente está começando o movimento agora. Até final do ano ali a gente quer fazer todos os sábados lives, mas dentro dessas lives a gente vai aprender a trazer de uma forma mais diferente, uma forma que vocês consigam compreender melhor. Mas o caminho para
para a plenitude, para olhar para a vida e conseguir vivê-la no seu momento presente, vivê-la como uma dádiva mesmo, tá nesses mecanismos. E por que assim que a gente espelha o pai ou a mãe no nosso parceiro, né? Ou nos relacionamentos? Porque a gente é marcado com isso pela imagem, né? O nosso cérebro, ele traz todas as imagens inconscientes. Então, a imagem que você tem do homem não é só do homem, é do masculino. Então, qual que é o primeiro masculino que você viu? A representação na sua vida? O pai. Ai, Fanny, mas eu nem conheci meu pai. Você vai ter uma imagem de que, nossa, o masculino nem existiu na minha vida. Então, você vai ter problema até em conseguir aceitar e acolher esse seu lado masculino dentro de você. E aí fica aquela mulher que não tem posicionamento, não sabe dizer não, procrastina, as coisas não vai para frente, não consegue se relacionar num relacionamento amoroso, ou não tem isso de qualidade, relacionamentos abusivos e tóxicos. Por quê? Ela não aceita a parte dentro dela masculina, ela não teve essa referência de homem. Então ela tá buscando isso fora. E aquilo vai reforçando toda a imagem inconsciente que a gente tem. Mesma coisa do homem. Geralmente, os homens atraem mulheres parecidas com a mãe. Por quê? Porque é a imagem inconsciente que ele tem sobre a mulher. Então, quanto mais a gente trabalha os pais, no relacionamento também, a gente tem umas dinâmicas melhores, a gente tem um relacionamento saudável. E o segredo é se conectar dentro da gente, esse feminino e masculino, trabalhar o pai e a mãe para depois ir para fora e se relacionar com o outro. Então, eu atendo centenas de mulheres que, ai, Fanny, meu relacionamento não tá legal. Não consigo ter um diálogo legal. O caso da Sara, Mozinho. A Sara é uma mentorada minha que ela falou, eu não consigo falar não consigo ter um diálogo com meu marido, quero ser mãe de novo e toda vez que a gente vai falar sobre isso é um tabu, ele foge, ele não assume a responsabilidade. E ela aqui, nessa carga de energia masculina, de salvadora, e o homem muito pacífico, mais na energia feminina, essas polaridades trocadas. E aí, como que a gente trabalha isso? É juntando os dois e falando, você para de fazer isso e você começa a fazer isso. Não. O tratamento com ela foi, vamos olhar para o pai e para a mãe, para toda a sua ancestralidade. Para as mulheres que também, as portuguesas têm muito isso, para as mulheres que não conseguiam se expressar, pode notar que as portuguesas ficam falando assim, baixinho, cadinho, bem bolado, quase não dá para entender, porque tem um histórico transgeracional atrás de mulheres que não conseguiam se expor, não conseguiam falar, ou tiveram que assumir os lugares daqueles homens que vieram aqui para a guerra, para a imigração, para os caramba, e elas tiveram que assumir esse lado masculino também. Por isso que dentro de um relacionamento você precisa arrumar dentro aqui, trabalhar todo o seu universo interno para que o outro também mude. Isso vai acontecer naturalmente. Porque se as polaridades estão aqui trocadas, até fazer esse novo encaixe aqui, o que um trabalha reflete no outro. Então hoje é um caso real mesmo. Hoje eles conversam, eles estão planejando um bebê, estão indo literalmente para um cruzeiro trabalhar o merecimento dela. Ela já está com energia feminina muito mais leve, muito mais abundante. Abundante mesmo, em todos os setores. Dinâmica com o filho, planejando essa nova entrada, né, de um bebê que vem. Então tudo muda. Até a menstruação dela, ela tinha dores e tinha desconexão, porque quando a gente não tá no feminino, essa parte fica muito bem frisada, que é as dores no útero, dor no rim, um monte de desconexão com o corpo. Então, quanto mais você volta para dentro de si, mais você se conecta fora também com o outro, porque o outro é um espelho de você. Por isso que é tão importante a gente olhar para isso aqui de uma forma leve e entender que não adianta a gente fazer também 1 zilhão de terapia, tá? Tipo, toda semana, todo dia, que tem muita coisa que a gente vai precisar lidar ao longo do tempo. No Ter dia essa a dia, né? maturidade também, sabe? De entender eu vou fazer uma sessão, então eu vou sair curada. Já resolveu tudo na minha vida. Não, uma construção. Vai ter transformação? Com certeza absoluta. Mas o ponto número 1 é você saber lidar com essas feridas no dia a dia. Porque eu falo que é manter o seu voo. Você tem que manter o seu voo. Você já aprendeu essa
borboleta, você já viu que o cenário é diferente, mas agora você vai ter que andar, voar com suas próprias asas. É você entender toda vez, acho que a minha ferida está ativada. Como que eu posso me acolher? O que que eu posso fazer para mim hoje? E assim você vai construindo essa relação consigo mesma, que aí tá a grande chave da vida. Exatamente. Entender essa diferença entre o homem e a mulher, que as feridas elas são desencadeadas por esse fator diferente, que é o pai e a mãe diferente na mesma ferida, é importante também. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é entender que o pai e a mãe são um arquétipo, é uma imagem. Então, quando que o pai te fere, você olha para a imagem do homem masculina e você acaba tendo alguns conceitos sobre aquela imagem. E aí aquela imagem você replica para as outras dentro do cotidiano. Então, como a Stephanie disse, quando você olha para o teu pai e você vê ele, que foi a primeira imagem em relação ao homem, você olha, ah não, ele é assim, assim, assado, tem essas características, tem esses lados aqui. Então, eu pego e replico isso em todos os outros homens, de uma forma inconsciente, mas que sempre vai ter esse filtro através desse julgamento que aconteceu lá nas primeiras vezes que a gente foi colocado frente a frente com essa imagem, né? A gente replica, né? Então, o que o meu pai feriu em mim, a decepção gigante que eu tenho com o meu pai, inconsciente, tá? Que não é consciente, mas inconsciente, você vai projetar isso no seu parceiro. Eu já atendi casos, ó, que é incrível, cara. Teve um moço que falou: Fanny, eu nunca traí minha esposa. Eu não sei de onde ela tira isso, mas ela cisma que eu traio ela. E ela tem uma desconfiança absurda. E ela só quer saber de academia, de trabalhar o corpo. Eu que faço tudo em casa. E ali a gente viu que as polaridades trocadas. E aí ele falou: eu não sei o que fazer. E aí eu falei pra ela: olha, eu falei pra ele, né? Você trabalha você dentro do que você consegue, do seu possível, mas para uma transformação num casamento, os dois precisam estar conscientes. Você consegue sim equilibrar muita coisa trabalhando você, mas um diálogo ou sinalizar para o outro, olha só, tô fazendo uma terapia, eu quero uma melhora no nosso casamento. Gostaria que você também fizesse algo nesse sentido, porque o cara também, ou a mulher também, no caso, vai ter que trabalhar o pai dela. Era uma mulher forte com a ferida de traição, ou seja, o pai dela traiu a mãe dela. E ela se sentiu traída também, tá? E eu explicando isso pra ele, é isso mesmo, ele não tinha me contado a história. Por quê? Porque é o que acontece na maioria dos casos. Então, isso ficou muito forte, a ferida de traição. Então, inconsciente, lá no sistema dela, ela tá pensando assim: qualquer homem trai. O meu marido vai me trair igual o meu pai traiu a minha mãe. E o meu pai me traiu também. E aquilo fica lá na mente dela. E ela fica criando, imaginando e projetando. Aí vem a traição, que é controladora, né? Fica lá controlando e raciocinando o que, que ele tá fazendo, tal horário, não sei o que será, e que é isso. Aí começa a paranoia. Isso tudo é muito prejudicial para si mesma e no relacionamento. Por mais que ela não tivesse casada, ou que ela termine e fale, ah, foda-se, vou arrumar outro cara. Esse mesmo cara vai ter os mesmos problemas do outro cara. Por quê? Porque tá nela. Essa imagem que ela tem do masculino tá nela. Enquanto E, não para isso, não ressignificar a imagem do pai, a imagem do masculino, integrar esse masculino dentro dela também, porque mesmo ela sendo uma mulher masculina, com excesso de energia masculina, é um masculino que eu chamo de tóxico, não é um masculino saudável. Porque o masculino saudável é quando você está bem posicionada, você não procrastina. No caso das mulheres com excesso de energia masculina, elas têm essa falta de energia e têm esse excesso negativo do lado masculino. Então, excesso de raiva, excesso de ação, 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 são controladoras, a mente fica a mil, um turbilhão de coisas. Esse é o excesso de energia masculina, porque ela não integrou esse lado saudável ainda. Então, tudo tem dualidade. Tem o feminino saudável e tem o feminino ferido.
O feminino ferido é uma mulher mais dentro de um feminino que ela precisa do outro, que ela não conhece a reconexão com o corpo dela, que ela é muito a coitadinha, é a donzela, né? Que precisa de alguém para salvar. Então a gente tem essas duas facetas, que é por isso que é interessante a gente integrar feminino e masculino saudável quando a gente olha para os pais. Porque inconsciente a gente está no outro lado da moeda, essas duas polaridades. Aqui tem uma dinâmica muito interessante, que assim, a gente está nos dois lados opostos, né? Então, eu era pra estar no masculino, mas estou no feminino. E a Stephanie está no masculino, que era pra estar no feminino. Conforme a gente vai mudando isso aqui, não interessa se é eu que estou indo pro lado, vou indo para minha polaridade masculina ou se é a Stephanie que está indo para a polaridade feminina. O que acontece é que quando um se move aqui, tira o outro da zona de conforto. Porque por mais que um está saindo da zona de conforto, está colocando o outro fora também. Porque para esse movimento chegar aqui aos polos e trocar, conseguir inverter, é muito desgastante. Porque você sai daquela energia que você já está acostumada. E dentro desse processo é onde que acontecem as maiores brigas. É onde que acontecem as discussões, acontecem os desentendimentos. Dentro da relação vai acontecer muita conversa difícil. Muita conversa que realmente vai ter que parar, olhar. Um vai falar o lado, tá certo, mas também não compreende, não tá real. Aí você vai escutar o outro lado, também tá certo, mas também tá enviesado. E aí é As se famosas DR. conseguir. Mas assim, tudo isso não precisa de discussões acaloradas, com voz alta, com ameaças, ou culpando, julgando. É trazer isso à tona, um para o outro, de uma forma leve, saudável. É lógico que vai gerar muito desconforto, mas que precisa ser algo de compreensão mútua, de que um consiga compreender o outro de uma forma que entender que o outro também está machucado. Assim como você também está machucado, o outro também vai estar machucado. E às vezes tem uma frase tranquila e serena que você fala que não tem nada a ver e que para o outro vai ser algo assim, tipo, nossa, você deu no meu estômago um soco. E aí, tipo, você precisa lidar com esse desconforto. E esse que é, eu acho que é a maior dificuldade dos casamentos. Terem essas conversas de uma forma tranquila e clara. E aguentar, eu acho que é suportar essas conversas, porque elas são difíceis, difíceis. A Suportar o gente tem toda desconforto. semana várias dessas. Hoje a gente consegue olhar e entender melhor sobre isso e dá mais tranquilidade. A gente tira um tanto do peso na hora de falar sobre essas circunstâncias, mas não é fácil. A gente também não tem essa. Nunca vai chegar no momento assim que você vai falar assim, cara, agora a gente já sabe tudo, senta aqui, é isso que. Não, tá bem. Pegamos e vamos viver a nossa vida. Cara, sempre vai ser de desconforto, às vezes a gente vai ter que entrar para dentro, a gente se isola dentro da gente, não quer falar mais, porque tá digerindo muita coisa que foi ali falado. Então, pro relacionamento, o relacionamento é assim. Ela tem essas dinâmicas e não vai ser diferente. E ficar imaginando que o relacionamento é 100% glitters todo momento é uma ilusão. É aquela expectativa de criança, né? Nada é só uma coisa ou só a outra. Isso vocês vão ver muito nessas lives de sábado aqui, que é a integração, não só de feminino e masculino, como pai e mãe, como luz e trevas, como tudo, tudo na vida. E parar de ter essa expectativa, assim, de que, nossa, minha vida tem que ser perfeita. Então, eu resolvendo feminino e masculino, eu vou ter uma vida super cheia de bem, de bem-estar e só felicidade. Não, não é só uma coisa e também não é só outra. A gente precisa ter essa maturidade, né? Essa mentalidade madura de adulto, de parar de criar tanta expectativa assim, querer só viver o lado bom. É você estar de bem com esse lado ruim também, saber lidar com isso, saber lidar com o desconforto. No início era mais difícil para mim ter diálogos e falar pro Anderson assim: olha, não gostei disso, melhore, vamos resolver. Era muito difícil para mim, porque eu tinha esse feminino ferido e esse masculino estava muito exacerbado em mim. Então, ou eu explodia, e quando já estava no limite, que eu não conseguia mais,
ou eu não conseguia falar, não conseguia apontar. Hoje em dia, qualquer coisa que me incomoda, eu falo, ó, não gostei disso. Ontem mesmo a gente estava falando, ó, não gostei da forma que você falou tal coisa. E tal, invadiu meu espaço, não é assim. Hoje eu consigo falar isso, ele consegue receber isso e a gente consegue melhorar o relacionamento após isso. Então, trabalhando essas duas polaridades em você, trabalhando a questão com seu pai, com a sua mãe, você começa a ter mais maturidade e começa a ter essas mudanças, como eu tive, que antes eu não conseguia nem falar. Então eu aguentava, engolia sapo. E esse engolir sapo muitas vezes é considerado um abuso, tá? E o que que acontece? Nossos órgãos genitais vai dar um alarde assim, opa, tem alguma coisa de errado. E aí vem o mau cheiro, vem o desconforto abdominal, vem muita cólica, vem prisão de ventre, porque você está engolindo e aquilo vai manifestar lá embaixo. Os nossos dois sistemas, né, que é aqui da garganta e o genital, eles são conectos para a mulher. Então a sua expressão ela está muito ligada com essa sua parte feminina. Quanto mais a gente não se expressa e engole sapo e aguenta tudo calada, que é o feminino ferido e o masculino ferido, você não consegue falar, não consegue verbalizar, a sua região genital vai criar um alerta. O seu útero vai ficar desgastado. Sua bateria vai pifar em algum momento. Então, para que isso não aconteça, ou para que você reconecte de novo com esse feminino e masculino dentro de você, para você falar, para você não chegar a esse ponto, é interessante trabalhar a si mesma. Para que nas relações você consiga falar: olha, não gostei. Não, não é legal para mim. Começa a falar um não, mas um não sem culpa, sem peso. Porque parece que eu sentia isso. Parecia que se eu falasse, era desconfortante demais, sabe? Me incomodava, não era legal. Não sei, me dava um negócio assim que eu não conseguia falar. Só que o meu corpo falava. E eu passava mal, eu ficava estressada. Quando eu ia na casa da mãe do Anderson, tinha muita coisa que eu precisava me posicionar, que eu precisava falar não, que eu precisava lidar com uma postura diferente com a família dele, mas eu não conseguia, eu ficava assim, parecia que eu ia para dentro. Voltava gripada, com dor de garganta. Por quê? O meu corpo gritava, falava: "Filha, se expressa". Mas eu não tinha esse masculino saudável para colocar minha opinião. E aí quando eu trabalhei tudo isso dentro de mim, hoje sim, eu tenho um posicionamento. Eu consigo falar não, eu consigo saber o meu lugar, eu consigo me relacionar com o Anderson, eu consigo falar, brother, não gostei disso, vamos trabalhar isso. Tem que ser de uma forma diferente. E vice-versa também, quando ele traz isso para mim, nesse ponto oposto, né, de olha, a gente, a sua atitude não foi legal, algo nesse sentido, eu também sei receber. E é por isso que dá muito certo. Mas a gente sai de uma zona de conforto, né? A gente vai pro desconforto. E a gente sabe lidar com isso. E é por isso que funciona bem, né? Exatamente. Queria pedir para você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, sem te perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. É sobre isso, né? Eu acho que a gente explicou muito bem até aqui, mas o primeiro passo é identificar quais são as feridas que eu sofro. Isso traz uma clareza absurda, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu li os livros e identifiquei que eu tinha rejeição e abandono muito forte, né? Quando que eu li as feridas, né, no livro, que até recomendo para vocês lerem, As Cinco Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, cara, ativou as feridas. Eu li as feridas e falei, caralho, eu tenho isso. Puf, ativou em mim. E aí, tipo, foi um processo para mim, primeiramente, conseguir aceitar que eu tinha aquilo, conseguir aceitar que realmente era, nossa, parecia que eu cheguei e fiquei de cara com aquilo que me incomodava há tanto tempo e eu não sabia o que que era. Porque em uma circunstância, quando a gente vai viver, a gente está vivendo ali, desencadeia algo. Desencadeia um sentimento, a gente não entende muito bem o que que é aquilo, e quando a gente não tem clareza, a gente não sabe, a gente fica numa confusão. Cara, deu aquilo, eu não sei o que que é, mas segue a vida e continua assim na mesma coisa. Daqui a pouco vai dar de novo, de novo, de novo, de novo. E esse ciclo vai se repetir até você conseguir entender e compreender o que que é. Por que que tá desencadeando aquilo? E quando você tem clareza, você sabe do porquê que é, você consegue lidar com isso de uma melhor forma. E aí você começa a tomar o controle da sua própria vida. E você começa a viver por si. E não viver
pelo fato das feridas te dominarem, né? Porque elas te dominam, porque chegar num local e desencadear a insegurança e você não souber por que está desencadeando, o que é aquele sentimento, você não vai conseguir se expressar lá, você vai ficar inseguro, você vai se aquietar, você não vai conseguir viver a tua vida. Porque o teu mecanismo vai estar te defendendo daquela circunstância que em um tempo lá atrás ela foi muito prejudicial a você. Então ela vai estar te protegendo e você vai estar deixando de conseguir viver o que tu pode viver. Vou dar um exemplo, Mozinho. As minhas mentoradas e alunas falam assim, às vezes elas me mandam um áudio contando alguma coisa. Ai, aí eu fui lá e não sei o que, não sei o que. Aí no final do áudio fala assim, e aí eu fico rígida, né? A ferida da injustiça. Então elas começam a identificar. Eu acho isso muito engraçado, porque esse é o caminho. Porque elas estão lidando, ai, agora eu já sei. Agora eu já sei que isso acontece porque eu sou assim, porque aconteceu tal coisa. Então elas começam a ter maior consciência sobre si e saber lidar. Então tem muitas vezes também que eu dou dicas para elas, mas elas também fazem o dever de casa, porque esse é o lugar que a gente precisa estar, nós mulheres. Assumir esse lugar de feminino é assumir o seu lugar, que hoje a gente tem direito, hoje a gente tem espaço para isso, de uma forma feminina. Não enfiar a goela abaixo da sociedade que agora as mulheres têm direito, não sei o que, estilo feministas. Assumindo esse masculino. A gente tem que assumir um lugar, assumir o nosso trono de uma forma feminina, não masculina. Claro que dentro de você vai ter o feminino saudável, o masculino saudável. Então você vai ser bem posicionada, vai conseguir falar não, vai cobrar ideal o seu valor de trabalho, você vai receber dinheiro, você vai receber abundância. E hoje em dia a gente tem permissão de ter tudo. Eu tenho um dilema com as alunas que é assim: nós podemos ter tudo. Tudo. Eu posso ter um relacionamento, eu posso ter dinheiro, eu posso ter profissional, eu posso ter beleza, eu posso ser gostosa, eu posso ter tudo. Já é permitido. Só que você só consegue vivenciar isso no seu lugar. Nesse lugar de feminino. Nesse lugar de maturidade também, de responsabilidade, de mentalidade de adulta. Então, quando minhas alunas falam assim para mim, ai, aconteceu isso porque eu tô com a ferida da humilhação. E aí agora eu fiz tal coisa porque ativou e eu tava rígida. Isso é muito bom. Por quê? Porque elas estão sabendo lidar consigo mesmas. Elas estão assumindo essa responsabilidade, essa maturidade e logo elas estão colhendo o próprio resultado. Porque eu faço a minha parte, qualquer pessoa que você comprar uma mentoria, um curso, os caramba, vai fazer a parte dela. Mas o que define mesmo, o que muda a sua vida é a sua parte, é o que você está fazendo por si mesma. Você lembra de sempre não é uma coisa nem outra? Então, essa integração também é sobre isso. Então, aqui nessas lives, a gente está num lugar de maturidade, de mentalidade de adulto, e a gente está trazendo desconforto, sabendo lidar com o desconforto de uma forma mais adulta, mais sensata. Então, essa é a dinâmica para vocês. A gente vai trazer muito exemplo. Hoje foi só o começo da introdução mesmo, das bases que a gente vai levar isso, como que funciona o feminino e o masculino dentro de nós. E cada live vai ser um tema e a gente vai se aprofundar muito nisso, tá? Vamos trazer desenho também, né, amor? Quadros, escrever e coisa arada. E se vocês tiverem dúvida, vão mandando. É interessante. Eu, eu acredito que por hoje foi bastante coisa já. Foi Uhum. explicado muita coisa, a gente abriu muitas caixinhas. E não sei se tu quer complementar mais alguma coisa, mas eu acredito que tá de bom tamanho já. Eu acredito que é isso. Só trazendo a consciência mesmo, a introdução, né, do rolê que a gente vai fazer. Que é esse rolê de consciência mesmo, para você estar aqui e aprender na prática, com o nosso exemplo também, porque a gente é bem opostos, acredito que dá para notar, mas a gente também é complemento. Então ali você vai entender a dinâmica do divino masculino, divino feminino, entender também como que funcionam esses complexos. Então nas próximas semanas a gente vai separar, por exemplo, as feridas e se aprofundar no que o que ocasiona, como que é. Então a gente vai se aprofundar mais, vai trazer exemplos. E é interessante, se você realmente quer expandir, quer entender mais, fique por aqui aos sábados, tá? Todos os sábados, às 10h10. É É isso aí. isso. Gratidão, mozinho. Até a Bem, próxima.
Beijo!